Landline e Before I Go to Sleep. Hoje trago-vos mais uma opinião 2 em 1 e, como já viram pelo título e pela introdução, serão Landline de Rainbow Rowell, Before I Go to Sleep de E.J. Watson. Vou deixar em baixo quando é que começa a opinião de um e quando é que começa a opinião de outro, para o caso de só estarem interessados em um destes livros. Primeiro vou-vos falar de Landline de Rainbow Rowell. A escritora neste livro aborda a reconstrução de um casamento do Neil e de Georgie McCool, a protagonista. E é um nome bastante engraçado, o nome da Georgie. No entanto, este livro não é nada banal nem monótono, muito pelo contrário. Tem um twist assim original, sendo que o casamento da Georgie e do Neil está a passar por uma fase turbulenta. Ambos têm 2 filhas e perto do Natal, em que era suposto eles fazerem uma viagem em família, a Georgie fica a trabalhar. E não pensem assim tão mal dela, ela ficou a trabalhar porque era o sonho da sua vida e ela recebeu essa proposta mesmo antes do Natal. E então a Georgie teve de cancelar a viagem com o marido e as filhas. O Neil pegou nas filhas e foi para a casa dos pais, que fica no outro estado, nos Estados Unidos, passar o Natal. E a nossa Georgie ficou a lidar com tudo isto. Sim, há momentos em que apetece esganar a Georgie, mas também há momentos em que nos identificamos com ela, porque era o sonho dela, se bem que não é desculpa. O que torna este livro tão original e tão encantador é a ideia de que a Georgie, um dia que lhe correu muito mal, resolve dormir em casa da mãe, que é uma louca, mas é muito engraçada, e fica sem rede no telemóvel, sem bateria, e tenta ligar ao marido Neil através de um telefone antigo que existia no seu antigo quarto. Mas nesse momento em que a Georgie utiliza esse telefone, a Georgie entra em comunicação com o Neil do passado e não o Neil atual. Ou seja, a Georgie está a conversar com o seu namorado e não com o seu marido. Aqui a Georgie vai ter uma decisão em mãos, se deverá reparar ou não o seu casamento antes que ele exista, ou se deverá apostar no que existe agora. A escrita de Rainbow Rowell é absolutamente encantadora e deliciosa, e a autora utiliza analepses que são muito oportunas para contar a história da Georgie e do Neil, como é que começou o seu namoro, como é que eles se apaixonaram. E é muito fofa. Acho que toda a gente descreve os livros da Rainbow Rowell como fofos, mas é verdade. É uma leitura que se lê num instante, que aquece o coração, e eu daria-lhe 5 estrelas se não tivesse um final tão abrupto. Eu achei que o final não correspondeu às expectativas que foram criadas durante o livro e por isso só lhe dei 4 estrelas. No entanto, fiquei com imensa curiosidade para ler mais alguma coisa da Rainbow Rowell e eu já tenho o Fangirl e o Attachments, portanto eu vou lançar-me a eles qualquer dia. A segunda opinião de hoje é sobre o Before I Go to Sleep de R.J. Watson, que é o primeiro livro do autor, se eu não estou em erro. Não sei porquê, mas pensava que ela era uma mulher e afinal é um homem. Desculpe, Sr. Watson. Eu fiz esta leitura em conjunto com amigos booktubers e vloggers e é sempre uma experiência muito gratificante fazer esta leitura em conjunto. A grande vantagem das leituras conjuntas é que nos podemos aperceber certas coisas que não nos aperceberíamos se lêssemos sozinhos, e foi o que aconteceu comigo neste livro. Basicamente, esta é a história de Christine, que sofreu um acidente, não sabemos bem o quê, que a deixou com amnésia. A Christine tem as memórias ao longo do dia, no entanto, quando se deita,
perde todas as memórias que acumulou nesse dia e de manhã acorda não sabendo onde está, porque é que está a partilhar a casa com o seu marido Ben, e ela às vezes até regrida a um estado de infância ou de adolescência. A escrita de Watson deixa-nos imediatamente sem fôlego. É uma história que se lê muito rapidamente, porque, tal como a Christine, eu senti-me bastante desorientada, porque não sabia em quem confiar, e o escritor nisso é mestre, porque ele faz-nos duvidar de todos os personagens, do marido da Christine, o Ben, do médico dela, do Dr. Nash, e de todas as outras personagens que vão surgindo. Nós ficamos sempre de pé atrás. É como se ele criasse uma atmosfera asfixiante e paranoica, e, tal como a Christine, nós não sabemos muito bem para onde nos virar. A Christine tenta saber o que lhe aconteceu, o que não é, como pode imaginar, muito fácil, porque ela não tem memórias, mas como o Dr. Nash lhe recomenda, ela começa por fazer um diário onde vai apontando tudo aquilo que lhe acontece diariamente. E com ela, eu, ignorante também do que lhe tinha acontecido, fui construindo o puzzle que é a vida da Christine e o puzzle que foi o seu passado, que terá consequências bastante grandes no seu futuro. Eu fiquei bastante surpreendida com a reviravolta final. Eu sinceramente não esperava o que aconteceu. Isto não aconteceu com alguns dos meus colegas da leitura conjunta, e através da discussão com eles, particularmente com o José, apercebi-me que realmente existe um plot hole, que eu não posso revelar qual é sem terem lido o livro, porque senão seria um spoiler gigantesco. E por isso fez descer a minha classificação dos 5 estrelas para as 4 estrelas no Goodreads. Mesmo assim, isto é um livro que eu adorei. Eu não costumo ler muitos thrillers ou policiais e eu fiquei simplesmente fascinada com este livro, daqueles livros que nos obrigam a ler mais e mais. Estes foram 2 livros que me surpreenderam de forma positiva e me fizeram querer ler mais de ambos os autores. Apesar de não lhes ter dado a classificação máxima no Goodreads, foram leituras que irão figurar quase certeza no meu top de leituras deste ano. Se já leram algum destes livros, digam-me por favor o que é que acharam, se pretendem lê-los também. E até o próximo vídeo. Tchau!